Sabe aqueles momentos na vida em que a gente fica com dúvida se algo superior nos protege? E quando a gente desconfia das doutrinas religiosas que antes a gente seguia? Nesse vídeo a gente vai falar sobre descrença, que é um dos principais temas aqui do canal. Nós tratamos sobre os temas do canal no vídeo de apresentação do canal que você pode assistir clicando aqui em cima depois. E hoje a gente quer falar sobre descrença primeiramente, depois a gente vai falar sobre ateísmo e sobre laicidade. Olá, não creio que você voltou. Então bora lá, meu nome é Luciano Alves e hoje vamos falar de descrença. A descrença é uma atitude positiva de exercício da liberdade de consciência, mas o que significa descrer, né? Nós estamos falando de quando a gente se posiciona das mais variadas formas possíveis dentro de um contexto religioso. Nós estamos falando do conceito de crer do ponto de vista filosófico. Nós vamos estar falando de um desdobramento disso. Nós estamos falando da atitude negativa da fé, da atitude de questionar a fé. Qual é a diferença de acreditar e ter fé? Você tem fé quando você não necessita de prova alguma daquilo que você acredita. Agora, quando você necessita verificar provas, acompanhar, você está tendo uma postura cética, minimamente cética, de crença. Ou seja, quando nós vivenciamos aqui na época desse vídeo, né, um pouco antes, a questão das vacinas contra a Covid-19. Quem não é negacionista acompanhou, né, o desenrolar do desenvolvimento das vacinas. Essa postura de acompanhar e depois se tomar a vacina é uma postura de crença na ciência, uma postura baseada, uma crença baseada no ceticismo. Nós vamos falar hoje de uma atitude negativa em relação a um outro tipo de crença, que é a crença que a gente não precisa, né, de provas para colocar ela em evidência, que é a fé religiosa. Então nós vamos falar de descrença religiosa. E agora eu queria falar um pouco sobre a minha referência de abordagem sobre descrença, né, e também sobre ateísmo, que eu vou usar daqui para frente. Eu utilizo a abordagem, no caso agora da descrença, né, de uma concepção de descrença, a abordagem do historiador Georges Minoir. Ele é um historiador famoso na França e um dos livros dele de destaque foi traduzido para a língua portuguesa em 2014, que se chama A História do Ateísmo. Vou colocar aqui para vocês na tela. Este livro é um livro muito importante, é um livro que ele traz detalhes, né, de uma forma fluida, né, de uma forma tranquila de se ler. Eu estou dizendo isso porque ele tem quase 800 páginas, né? E eu brinco que ele é a Bíblia do ateísmo, né? O Georges Minoir, ele traz uma abordagem que considera o desenvolvimento histórico concreto. E, na verdade, ele faz uma historiografia, ele faz uma avaliação do que foi escrito. Durante a história, pelo menos nos últimos 3.500 anos, a gente tem um contexto de questionamento da ordem religiosa vigente. Então não é pouca coisa. A gente tem um histórico registrado de várias obras, de vários autores, inclusive os conhecidos, né, que vão costurar essa história ao longo do tempo e mostrar pra gente que a dúvida, né, a simples dúvida, ou muitas vezes a crítica necessária, ela é combatida com objetivos políticos, com objetivos de tirar as pessoas que têm essa postura de circulação, porque elas incomodam o exercício político vigente ou o exercício político dominante. Mas eu queria mostrar aqui também um outro aspecto da abordagem do Minoir, que é o diagrama que ele constrói e que ele apresenta inclusive no livro, né? Vou mostrar para vocês aqui. Este é o diagrama que Georges Minoir construiu, né, no seu livro História do Ateísmo.
E ele dá o nome desse diagrama de Gênese das principais atitudes de fé e ateísmo. Eu vou fazer uma interpretação aqui rápida para vocês desse diagrama. Então eu vou usar aqui cores. A cor azul eu vou destacar as colunas, ele tem 5 colunas, e eu vou destacar as colunas conforme ordem de importância. Estas em azul significam colunas que vão dar a ponto de partida da atitude de fé e ateísmo, ou de crença e descrença. Então, a primeira apresenta a partir de uma possibilidade de crença, a possibilidade de descrença, no caso aqui racional para cima e irracional para baixo. No mesmo sentido, esta coluna vai mostrar as primazias, ou seja, qual o ponto de partida dessa atitude. Se ela vai mais para a teoria, uma atitude racional, ou se vai mais para a ação. Né? Notem que tem correlação direta estas extremidades, nesses polos destas colunas. Tá? Esta coluna, a última, é uma coluna importante também, que é a coluna dos princípios diretivos. Ou seja, a partir de quais fundamentos vai se direcionar a atitude de crença ou descrença. E no meio temos as próprias atitudes registradas historicamente e ainda presentes no nosso cotidiano, ou seja, as possibilidades de atitudes de crença e descrença. Vamos fazer aqui um exemplo de atitude de crença, um exemplo do cristianismo no Brasil. Então temos aqui, partindo da crença em Deus, passando pela consciência mística, construindo para a atitude religiosa, ou seja, a observação de mitos conceitualizados, que são conceitos dos mitos, né, baseados em teorias da teologia. Né? Depois a gente vai identificar o cristianismo aqui nas grandes religiões tradicionais dogmáticas. Eu entendo que essa atitude ela tem um tanto de teoria, né, de primazia de teoria, quanto de ação, e vai desembocar na reprodução dos princípios desses aqui, né, Deus transcendente revelado, dogmas e clero. Então esse aqui é o caminho clássico de uma atitude cristã. Vamos dar aqui um exemplo de um caminho de descrença. Um caminho que parta, ou seja, da crítica à crença que antes pertenceu, uma crítica racional, né, fazendo uma crítica a essa atitude religiosa, vinculada a esse cristianismo, né, aqui já com uma postura mais racionalizada, criticando os princípios anteriores e se vinculando ao materialismo teórico, ou seja, às conceituações, às teorizações materialistas, né, que podem, pela primazia da teoria, desembocar na possibilidade do ateísmo teórico, do ateísmo estrito. Mas o Minoa também dá a opção. A opção não, né? Ele faz uma interpretação histórica de que havia e há descrenças irracionais, ou seja, de pessoas que não tendo acesso à intelectualidade, do desenvolvimento intelectual por meio da educação, a gente sabe muito bem o que é isso aqui no Brasil, né? E que essas pessoas querendo fazer a crítica, elas também podem fazer esse caminho um pouco diferente. Ele vai passar mais pelas atitudes supersticiosas, né? Vai fazer a crítica a essa religião institucional por um caminho nem tanto teórico, né? Lidando com esses elementos de princípios e se vinculando ao materialismo prático, ou seja, uma afirmação, né, crítica contrária aos princípios anteriores, e aí na possibilidade de ter um ateísmo prático. Aqui vou utilizar o cinza para dizer algo muito comum, que é a possibilidade de um caminho de descrença, ou seja, partindo daqui já da crítica à religião, né, propriamente dita, a pessoa poder conhecer outras religiões, né, um panteísmo, um deísmo, né, essas possibilidades eu trato no vídeo, primeiro vídeo do canal, né, 5 perguntas para saber se você é ateu ou ateia. E aqui, se a pessoa escolhe, ela vai ter também possibilidade de conhecer isso aqui, aí já no caminho um pouco mais teórico, né? Se ela mantém uma postura de atitude descrente, ela vai estar mais próxima do materialismo teórico e vai ter a possibilidade de desembocar no ateísmo teórico, ateísmo estrito, né? O ateísmo propriamente dito. Mas tem algo aqui no diagrama aliás, não tem, né, no diagrama do Minoa, o agnosticismo. Eu situo o agnosticismo mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui. Eu não relaciono aqui, né, porque eu penso que tem uma relação direta com o materialismo, né, e outras possibilidades. Então, o materialismo vai dar, né, conceitos básicos do materialismo vão dar condições para o agnosticismo que vai depois poder, ou não, desembocar num ateísmo mais estrito, num ateísmo cético e materialista. Este é o diagrama do Minoa. E é claro, quando a gente está falando, né, de uma atitude dessa no Brasil, a gente sabe que os desafios não são nada fáceis. E aí, assim, nós teríamos que falar sobre o preconceito contra a descrença. Seria interessante, mas não agora. Vamos falar isso no outro vídeo, né, propriamente sobre o assunto do preconceito contra a descrença. Então, é baseado neste diagrama que eu seguirei com a abordagem sobre descrença e também sobre ateísmo neste canal. Não só o diagrama do Minoa, eu tenho outras referências. E é isso, gente. A gente só lida com essas questões, a gente só enfrenta isso com atitudes como essa aqui do canal, como atitudes como de outros canais também,
Mas o mais importante são as atitudes do nosso cotidiano. Porque, afinal de contas, ninguém acorda, escova os dentes e tem um estralo e fala: vou romper com a minha fé religiosa. É um processo, é um desenrolar, como eu disse, baseado, que tem um atravessamento de vários fatores que vão ser diferentes para cada um ou cada uma, mas não pode ficar íntimo ao ponto de ficar silenciado. Ainda mais porque a gente sabe que a cultura brasileira enforca, né, a liberdade de consciência desde a nossa socialização primária, desde a nossa infância. A gente sabe que no Brasil as famílias têm o direito de educar seus filhos baseado nos seus valores religiosos, mas também tem o dever de preservar e garantir a liberdade de consciência das crianças e adolescentes. E isso não acontece. Porque até a gente compreender que não pode ser uma obrigação a gente ter que construir uma fé sobre algo sobrenatural, né? Se libertar de uma certa culpa, entre aspas, eu ponho aqui entre aspas, porque a culpa é uma discussão bem complexa também, até no campo da psicologia, ou se sente com medo, num primeiro momento, de ser punido pelos critérios dogmáticos em relação ao pecado, ou no segundo momento, quando a gente está um pouco mais autônomo, com culpa. Com culpa de deixar pessoas para trás, perder amizades que geralmente estão vinculadas com a gente no contexto religioso. Mas isto faz parte da vida. São escolhas passíveis de se fazer. E como a gente costuma ouvir por aí, estamos no século XXI e ainda não conseguimos fazer determinada coisa. Não parece que para alguns assuntos a gente não chegou nem no século XX ainda. Então é muito importante que você, se você quiser, escreva na área dos comentários ou mande um e-mail para o canal. Você clicando na aba sobre o canal, e ali embaixo você encontra o nosso endereço de e-mail, mande um e-mail. Eu vou garantir, claro, o anonimato se você quiser. E a gente pode trazer as suas questões, as suas histórias aqui para o canal também, por que não? Não creio que você ficou até o final. Então é isso, gente. Eu desejo fortemente que este canal possa contribuir com o debate da descrença. Fica com a gente aí, curta este vídeo, se inscreva no canal, comente, manda e-mail e até o próximo vídeo. Um abraço!